Boa noite, amigos. Todos bem? Gente, só um minutinho aqui que eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu esqueci de ligar a iluminação. Agora eu vou ligar. Aí. Acho que agora tá melhorando, né? Isso. É que esse local onde eu estou é um escritório e as luzes não estão todas funcionando, então fica um pouco escuro. Daí eu comprei uma iluminação aqui. E aí, então, acho que melhora um pouco, né? Então, ok. Bem, domingo hoje é um dia, para nós, sempre muito festivo, porque a gente já começa, né, a semana, e porque também a gente sempre se reúne na Casa Espírita, logo de manhã às 9, e a gente já começa a participar, né, da palestra, tem a campanha Altar de Souza, então já começa a semana com muita alegria, domingo. E estando com as atividades suspensas por enquanto, que nós esperamos que logo retornem, né? Porque a quarentena está se arrefecendo um pouco. Mas por enquanto estamos então fazendo a palestra virtual e hoje vamos fazê-lo. E o tema que vamos desenvolver para a nossa reflexão é mundos superiores e mundos inferiores. E antes de darmos início a essa palestra, vamos fazer uma oração. Então, fechando os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz, meus irmãos. Bom, então esse é o tema, mundos superiores e mundos inferiores. Esse tema, na realidade, a gente encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e esse é o item 8, mundos inferiores e mundos superiores. E a propósito, palestra bacana de ontem, né? Sobre a Covid-19 do Dr. Marcos. Eu gostei bastante, as pessoas informaram que também gostaram. E a gente tem observado que tem aumentado as inscrições, né, para o canal do YouTube, que também é legal porque aumenta a visibilidade também. Quem não está inscrito, corra e se inscreva. Mas aí, aumentando a visibilidade, as palestras, tanto as espíritas como as de ontem, que foram elucidativas e tudo, né, médicas e tal, atingem e alcançam um maior número de pessoas, o que é muito bom, não é? Bem, então, o tema mundos inferiores e mundos superiores. Essa classificação é sempre relativa, a gente tem que considerar que ela não é absoluta, não é? Porque, evidentemente, um mundo que esteja acima do outro sempre vai ser superior e o inferior conforme ele esteja um pouco acima ou abaixo. Agora, a gente vai abordar essa questão considerando o reino humano, não é? Porque, evidentemente, se nós formos considerar os reinos que estão abaixo do reino humano, como, por exemplo, o reino mineral, por óbvio, o reino humano está acima, em termos de progresso espiritual, do reino mineral, né? Nós supomos que nós estamos espiritualmente acima de uma pedra, não é? Né? Tá certo? E também, por sua vez, o reino vegetal está acima do reino mineral, assim como também o reino animal está acima do reino vegetal e do reino mineral. Que, por sua vez, o reino humano está acima do reino animal, do reino vegetal e também do reino mineral. Ok? Por sua vez, o reino crístico está acima do reino humano e de todos os outros demais reinos que estão abaixo do reino humano, quais sejam reino animal, reino vegetal e reino mineral. Então, essa abordagem que nós vamos fazer agora sobre mundos
superiores e mundos inferiores serão em relação ao reino humano tão somente. Né? Então nós vamos abordar essa questão exclusivamente dentro do reino humano, não é? E dentro do reino humano nós temos vários mundos ou vários padrões de evolução, ciclos evolutivos, classes escolares. A nomenclatura não tem importância, não é? Então, por exemplo, nós temos dentro do reino humano o mundo primitivo, não é? E os espíritos que ali estagiam para progredir, uma boa parte recém-saídos do reino anterior, que é o reino animal, eles, embora tenham uma forma humana, ela é muito mais grosseira. E ali prevalece sempre o instinto sobre os sentimentos, assim como também prevalece a matéria sobre o espírito. Depois, acima do mundo primitivo, nós temos um mundo de expiações e de provas, que é este no qual ainda nos encontramos, embora em fase final, sempre é bom reiterar. Para a classe subsequente, para a classe acima, para o ciclo evolutivo acima. Então nós temos que, nos mundos expiatórios e provacionais, tal qual esse em que nos encontramos, nós temos espíritos que já têm um certo grau maior de conquistas morais e intelectuais. Então, no reino de expiações e provas, a criatura já tem algum avanço tecnológico, não é? Já conseguiu a tecnologia de fazer o fogo, e aí faz a roda, aí depois aprende a fazer os veículos de transporte, porque antes da conquista da tecnologia da roda, tudo era muito mais dificultoso para se transpor as distâncias, para se carregar os bens de consumo. Era sempre muito mais difícil, levava-se um tempo enorme. Para carregar os produtos, eram carregados nas próprias costas, arrastados, ou no lombo de animais. Então as dificuldades sempre eram muito grandes. Depois da conquista da tecnologia, da descoberta da roda, fica mais fácil, porque afinal é muito mais prático, muito mais rápido e muito mais fácil carregar, transportar as coisas em uma carroça, em um veículo com rodas, do que sair arrastando na mão, não é? Então as conquistas no mundo de expiações e provas, elas vão acontecendo, sobretudo as conquistas intelectuais. E as morais vêm também aos poucos, logo atrás, mas já elas acontecem com grande vigor. Principalmente e sobretudo, mas para o final desse ciclo evolutivo de expiações e provas, já perto de transpor o ingresso no próximo ciclo, que é o de regeneração. E no mundo ainda de expiações e provas, os alunos que temos são aqueles que fazem parte dessa escola. Mas há outros alunos que vêm transferidos de outra escola, não é? Essa é mais ou menos como, por exemplo, um pai e uma mãe que precisam mudar de cidade e então transferem o seu filho para uma outra escola daquela outra cidade. Evidentemente que a transferência vai ocorrer para o mesmo ano letivo, não é? Então, a criança vai começar no mesmo ano letivo em uma outra escola. Mas há também, como nós sabemos, alunos
que estagiam nessa escola, embora sejam de um grau atrás, não é? Por mérito pessoal, embora estejam em um grau atrás, estagiam para o seu progresso, para o seu adiantamento e depois voltarem lá para a sua escola própria. Entretanto, nessa escola nós também temos alunos que estudaram em uma outra escola, cujo tempo de educação foi até o fim. Mas esses alunos, infelizmente, repetiram. Eles não conseguiram passar de ano. E aí, então, como aquela escola vai seguir para o ano seguinte, eles não conseguiram, então eles são também transferidos para uma outra escola que esteja no mesmo ano em que eles estavam, porque eles não conseguiram avançar para o ano seguinte, então eles têm que ser transferidos para uma outra escola que vão cursar o mesmo ano em que eles estavam. Vão começar lá de novo, no mesmo ano. Então é como o aluno que está no primeiro ano, embora isso não aconteça mais aqui no nosso país, né? Mas quando eu era criança era assim. Então está no primeiro ano, chega no fim do ano, faz as provas, tudo, não passa. Aí não vai para o segundo. Ele volta a ter que fazer o primeiro ano de novo, é o repetente, aluno repetente. Volta a fazer de novo o mesmo ano, o primeiro ano outra vez. Entretanto, ele pode ser dessa mesma escola ou pode ser de outra escola que foi repetente lá e transferido para cá. Então nós temos repetente da mesma escola ou de outra escola, mas vão ter que refazer o mesmo ano de novo. Mas eles levam uma certa vantagem dos alunos que saíram do mundo primitivo e vão iniciar o ciclo evolutivo de expiações e provas. Muita vantagem, porque eles já fizeram esse percurso inteiro, só não conseguiram avançar por não terem aprendido todas as lições necessárias. Então ainda tem violência, tudo, vão refazer. E eles assim, tendo que refazer, eles vão ajudar os outros a avançar mais rápido. Então tudo no universo é bom, tudo que Deus faz é bom para nós. Mesmo que para nós não pareça, é bom de toda forma. Então as características de um dos mundos inferiores é o da prevalência da matéria sobre o espírito, dos instintos sobre os sentimentos. Então, nos mundos inferiores, via de regra, a criatura ela não controla as suas emoções. Os instintos é que vão controlá-las. Suas emoções são controladas pelos instintos. Não é? Então, tomou um tapa, a primeira coisa é se defender e revidar de imediato. É o instinto falando para a preservação da vida, da segurança do corpo. Então, a preservação do corpo é tudo, sempre muito mais importante. E nos mundos inferiores, não se tem a consciência, não é, sobre a vida espiritual. Então, a criatura se julga e se percebe como uma criatura carnal. Então, o que prevalece? O materialismo, a materialidade. Se prevalece isso, vai então a criatura atrás de conquistas de que tipo? Conquistas materiais. E as espirituais ficam em segundo plano. E normalmente ficam na teoria e não na prática. Então não se vive em mundos inferiores, não se vive o Evangelho, mas se estuda. Se estuda o Evangelho, só conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, todos os capítulos, todos os versículos. Conhece, mas não vive. Não é? Nos mundos superiores, não se precisa estudar o Evangelho, porque ele já está dentro da criatura. Então ele vive o Evangelho. Ele é o Evangelho. Jesus, o Cristo, quando veio entre nós, ele precisou estudar algum Evangelho? Não. Ele próprio era o Evangelho. A vida dele era o Evangelho em si. E ele, então, nos ensinou esse Evangelho que a gente não botou no papel, para a gente poder estudar e ler a Bíblia, e ler a doutrina espírita e tal. Mas a gente vive? Nos mundos inferiores a gente não vive, a gente só estuda. Mas esse estudar já nos prepara para subir para os mundos superiores, porque aí nós já estudamos, nós já nos preparamos para então passar a viver conforme esse Evangelho. E os mundos de regeneração são os mundos intermediários, de transição.
para depois nós prosseguirmos para os mundos superiores, não é? Então, o mundo de regeneração seria, vamos assim dizer, como um oásis. Então, aquela pessoa que está na luta, na caminhada no deserto, aquele deserto quente, difícil, sol causticante, quase não tem água, alimento escasso, uma dificuldade enorme de todos os tipos. E aí, para ele seguir para um outro ciclo evolutivo direto, ele não suporta. Então, ele chega em um oásis onde ele vai poder ali se refazer, recuperar as forças, se regenerar. E ali ficar um tempo. Depois de se refazer, de se regenerar, aí ele prossegue para os novos ciclos evolutivos. Então, quando chega no mundo de regeneração, a característica principal é que não há violência ali, né? O próprio Cristo falou que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, o próximo ciclo, a característica essencial é que não poderá nele permanecer espíritos com violência que vivam o estado de violência. Então, são espíritos pacíficos. Não haverá o mal, os espíritos ainda não praticarão o mal? Ainda praticarão o mal. Porque onde existe só o bem e não existe o mal, são os mundos felizes, que ainda não é o caso. Então, no mundo de regeneração, os espíritos ali vão estagiar para se regenerar, para conseguirem a sua completa transformação. Aquela de não mais ser violento, não ser mais violento, já conquistou. Mas ainda há a prática do equívoco. A imperfeição faz isso. Quanto mais imperfeito, mais pode errar. Então, o mundo de regeneração é para essa regeneração da criatura, para que então ele possa seguir para os mundos felizes, onde o mal não existe, só existe o bem. Mas ainda assim, nos mundos felizes, que nós vamos dizer que seriam mundos superiores, evidentemente o é, em comparação aos mundos de expiações e provas e mundos primitivos, ali o mal não existe, só existe o bem. Então, ali a materialidade, ela é subjugada pelos sentimentos, pelo amor e pela bondade. Não é? Os instintos ali não têm morada. Assim como também a matéria, ela é muito mais sutilizada. Os próprios corpos têm uma longevidade muito maior nesses mundos, uma vez que a matéria, ela é sublimada, não é? O tempo de infância nesses mundos é muito menor. Então, se a infância aqui leva cerca de 12 anos até chegar na adolescência, porque nós temos a primeira infância, que vai até os 7 anos, e a segunda infância, que é alguma coisa que iria até a adolescência, aos 14, mais ou menos. Nos mundos superiores, nos mundos felizes, a infância é curtíssima, é brevíssima, é muito curta. Então, esse cuidado que a criatura tem nos mundos inferiores, na infância, que é delongada, nos mundos superiores ela é mínima, não é? A consciência logo aflora, o espírito logo já amadurece e não precisa ficar tanto tempo na infância. Por sua vez também, como os corpos são muito menos materializados, muito menos materiais e mais sutilizados, as doenças não existem, até porque elas não têm mais necessidade. O processo de envelhecimento é mínimo. Não é? Então os espíritos desencarnam com aparência mais jovial, porque tem um tempo de permanência na experiência também nos mundos superiores para depois retornar. Então tem a reencarnação também. Mas não é como aqui na Terra. Então aqui na Terra, quando alguém desencarna, que nós chamamos de morte, é aquela polvorosa. A família entra em crise, alguns da família
Até lembrei de um caso agora muito triste, né? Que eu até pedi orações, né? Uma amiga minha aqui de Mogi, ela contraiu a Covid-19, não é? Pessoa que eu gostava muito e gosto, né? E ficou mais de um mês internada, entubada. E na família dela, a filha não pegou, o filho pegou e o marido pegou. Mas se recuperaram. Ela acabou desencarnando. Pessoa boníssima, espiritualizadíssima, não é? E, no entanto, a família se desestruturou bastante, porque ela era a pedra angular dessa família. E para a tristeza, eu fiquei sabendo, há uns 3 dias agora, que o marido não suportou e se suicidou. Ele era aposentado e era, vamos dizer, o caseiro da igreja. Não tem esse nome, mas é pela pessoa que cuida da igreja, que vai lá, varre, limpa, prepara, põe a água, tudo. Quem ficava cuidando. Ele se enforcou dentro da igreja que ele cuidava. Fiquei muito triste com isso. Então nós vemos que nos mundos inferiores não há uma compreensão que todos nós somos espíritos, que nós não somos criaturas carnais. Aí então acontece suicídio, homicídios, não é? A pessoa se desespera, ela não compreende, aí ela vai lá no cemitério, fica lá chorando, clamando. Quantas vezes o Chico Xavier, através daquelas cartas que ele psicografava, não trazia uma esperança, uma consolação para aquelas mães que iam lá, mães e pais, que estavam a ponto de se suicidarem. Então, os mundos primitivos têm essas características das criaturas não saberem que são espíritos e que são imortais. E que o corpo físico não passa de um instrumento de manifestação do próprio espírito. Então não há essa consciência. Uma coisa que é também uma grande característica dos mundos superiores é que não existem cemitérios. Não existem cemitérios. Quando esses espíritos vêm aqui visitar esses mundos, a primeira coisa que eles olham, tem cemitério? Tem. Então é mundo primitivo, é mundo inferior. Nos mundos superiores não existem cemitérios, não é? E nos mundos superiores também tem uma característica que, dada a sutilidade dos corpos, que também são corpos humanos, porque encontra-se ainda um mundo feliz no reino humano. Não é reino crístico, que daí já não tem mais corpo. Não é? Então, nos mundos crísticos, né, no reino crístico, os espíritos são espíritos puros. Aí a gente entra na classificação dos espíritos puros. E qual que é a maior ambição, o maior anseio dos espíritos que estagiam nos mundos superiores, mundos felizes? O anseio deles é conquistar maiores virtudes morais e intelectuais para se promoverem para o reino acima, que é o reino crístico, iniciando pelos espíritos puros, porque dentro deste reino crístico inicia-se como espírito puro, mas também tem a sua escala, até chegar no espírito crístico. Quanto tempo leva? Gente, é um tempo incontável, melhor a gente nem ficar pensando nisso. Mas se fosse pensar, é coisa de bilhões de anos. Não é pouca coisa. Provavelmente dá uns 20 bilhões de anos, mais ou menos. Dentro do reino crístico, iniciando como espírito puro. Mas não importa, nós vamos chegar lá. Isso que é o mais importante. Nós temos a eternidade. O nosso planeta vai acabar, tem importância, a gente continua. Por quê? Não é? Na casa do meu pai, na lição fala, tem muitas moradas, mas eu diria que tem muitos aposentos, porque a morada é uma só. Os aposentos aqui são inumeráveis. Então não tem problema, não precisa preocupar. Vai ter um cantinho para nós em algum lugar, não importa, não é? Então os mundos superiores, dentro do reino humano, vamos falar dos mundos felizes, é essa característica. Então o espírito não precisa caminhar, se arrastar pelo solo, ele sai deslizando, flutuando.
flutuando, não é? Os pensamentos são mais livres, mais soltos, como acontece nos processos de emancipação da alma aqui no nosso mundo de expiações e provas. Então, nos mundos felizes, nos mundos superiores, o espírito, ele enverga um corpo, mas o corpo é muito mais sutil. Mais ou menos como os nossos corpos espirituais aqui no nosso mundo de expiações e provas. Não é? Então, muitas vezes, se mandam sondas para planetas, como, por exemplo, Saturno, não é? Júpiter, etc. E aí não encontra nada lá. Não tem vida lá, não tem nada lá. Não tem vida material como a nossa, mas tem vida de espíritos superiores, cujos corpos não têm a materialidade dos nossos. E os nossos equipamentos, por estarem nessa vibração mais material, não conseguem perceber. Não é? No livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, ditado pela própria mãe dele, Dona Maria João de Deus, que já estava desencarnada há bastante tempo, ela ali traz um relato. Ela fala que depois que desencarnou, passou um tempo e tal, ela diz que uma coisa que ela gostaria muito é de conhecer Marte. Aí diz que um mentor dela a levou para lá. E o que ela viu lá era uma vida pujante. E ela via que os seres que lá viviam, eles não andavam, eles flutuavam, eles voavam de um canto para outro, onde queriam ir pela força da vontade. Não é? Então nós vemos que no nosso sistema solar, o nosso mundo, planeta Terra, é o único que se encontra na fase de expiações e de provas. Não é? Então a gente não pode achar que é grande coisa, não. A vida só tem no planeta Terra. Bom, não é à toa que o nosso mundo é inferior para ter esse pensamento, né? A gente ainda acha que morre, né? Se fizer uma pesquisa no planeta inteiro, muitos pensam assim, né? E muitos não acreditam em Deus também, né? O que não faz sentido. Nos mundos superiores, isso tudo é uma coisa que é comum, é conhecimento comum, nem se discute isso, porque é uma coisa evidente. É uma coisa que está dentro, internalizada em todos os seres. Não tem mais guerras, não tem mais violências, não tem a supremacia de um sobre o outro, senão a própria criatura buscando a supremacia sobre si mesma. Não tem inveja sobre o outro, senão a ambição de conquistar os mesmos valores que o outro conquistou, lutando para isso. Não é? Não existe mais o interesse da conquista de bens materiais, porque já se sabe que Deus tudo provê, não precisa sair lutando para conseguir nada. E nem se preocupando em cada vez em ter mais, porque já se sabe que isso é uma tolice, uma coisa absurda. Veja bem uma coisa. A pessoa, exemplificativamente, certo? A pessoa que ganha por mês, vamos dizer, 50 milhões de reais por mês. Ou 30 milhões, 10 milhões, é tudo a mesma coisa. A gente nem sabe quanto que é isso, né? Porque nós nunca pegamos isso na mão, né? Mas vamos dizer, agora vamos pensar bem uma coisa, a pessoa vai conseguir gastar isso tudo dentro do mês? Não. E para que cada vez querer ter mais, se não vai conseguir gastar? E você gastar a tua experiência física inteira, para isso você não vai conseguir usufruir, porque é uma coisa absurda. Né? Para que uma pessoa quer ter 400 pares de sapatos? Ela só tem 2 pés. Tudo bem, a pessoa ter 5 pares, 10 pares, 20 pares, vamos aceitar 20, vamos aceitar 40, o que já é um excesso. Mas 400, como a gente tem notícia, 200 bolsas. Para que tanta bolsa?
Né, povo? Para que isso tudo? Você acha que em mundo superior o povo vai preocupar em ter todo esse montão de sapatos, esse montão de bolsa? Tem 200 imóveis, para que tudo isso? Tudo bem a pessoa ter 2, 3, aluga para ter uma rendinha, isso é justo, não tem nada errado nisso. A pessoa tem uma aposentadoria, um salário digno, tudo certo. O que eu estou falando é aquele absurdo que a pessoa vive na escravidão de cada vez ter mais e nem usufrui. Nem usufrui. Tem até uma história que um homem rico, ele conseguiu se permitir um fim de semana para pescar, né? Porque estava muito exausto, cansado, estafadíssimo. Aí então, ele conseguiu, né, uma pessoa para levá-lo, um canoeiro lá e tal e coisa. Aí ele falou, e espera um pouquinho só que eu acho que o negócio que está falando, o negócio não tem nada a ver. Vamos lá. Tem essas falhazinhas aí. Então, aí o canoeiro o levou, né, para pescar e tal, e coisa. Ele falou assim, puxa, como isso aqui é bom. Eu gostaria de fazer isso mais vezes, né? Mas eu tenho que trabalhar tanto, mas quando eu aposentar eu vou ter o suficiente para não me preocupar com mais nada, eu vou poder pescar quando eu quiser. O canoeiro pensou consigo mesmo, mas eu já faço isso todos os dias, eu não preciso me preocupar, eu não preciso gastar minha vida inteira para depois aposentar, sei lá com que idade, para depois fazer isso que eu já faço agora. Então vocês vejam que nos mundos inferiores a gente se preocupa com as coisas materiais. Aí quando ficar velhinho, quando eu ficar velhinho, aposentado, eu vou fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer. Nos mundos superiores a gente já faz logo, desde logo. Né? E a vida é sempre muito mais delongada. Então, quanto mais nos aproximamos dos mundos superiores, mais delongada é a encarnação. Aqui no nosso mundo a gente até pode comparar que nos séculos anteriores vivia-se pouquíssimo, pouquíssimo. Na própria época do Kardec, o tempo de encarnação, de vida, era coisa de perto de 40 anos, era 35 anos, 40, a média. E você vê que tem o quê? 100 e poucos anos, 150 anos, mais ou menos, por aí. Né? Então, mais ou menos 150 anos, por aí assim, 100 anos por aí, vivia-se a média de 40 anos, 35 anos. Tanto que a mulher casava muito cedo. Minha avó, por exemplo, casou com 13 anos, teve 15 filhos. Por quê? Porque vivia pouco. E nós vemos que agora, 100 e poucos anos depois, a média de vida é 75, 80. Está aumentando. Por quê? A materialidade dos nossos corpos estão diminuindo. A gente não percebe porque a gente está vivendo, né, a vida no corpo. Mas, por exemplo, uma pessoa que viveu há 200 anos, 300 anos, 400 anos, tinha o corpo físico muito mais material do que o nosso. Tanto que foi pesada a armadura e a espada, aquelas lanças daquele pessoal da época das cruzadas, pesava perto de uns 100 quilos. E eles botavam aquela armadura, esse peso todo, pegava aquela lança, aquela espada que devia pesar uns 40 quilos, sei lá, aquela espada pesadésima, que era enorme, e saía guerreando com aquilo tudo. Gente, se botar uma armadura de 100 quilos em mim, eu não consigo me mover. Se fizer assim, eu caio com a armadura e tudo. E a espada, que pesa 30, 40 quilos, como é que eu vou pegar um trem pesado desse? Eu não consigo mais carregar um saco de cimento de 50 quilos, talvez até consiga, mas com muito sacrifício. Botar aquele sacão aqui e sair carregando para cima e para baixo? Então, quer dizer que os corpos antes eram muito mais densos e tinham mais resistências. O jeito caía, não quebrava osso, não quebrava nada, tomava soco. Hoje em dia, você sofre uma queda, às vezes nem precisa cair. Só no jeito de deitar, de sentar, já minha osteoporose quebrou a perna. Nosso corpo está menos denso, a gente não percebe. E quanto mais vai avançando na evolução, menos densos são os corpos. Por isso, a vida é mais prolongada. As doenças cada vez em grau menor se descobrem, as curas. Vai chegar um ponto que o corpo já vai ter
um mecanismo íntimo que a doença já não vai mais fazer parte da nossa vivência. Antigamente, morria de qualquer coisa. Hoje em dia, raramente isso acontece. Né? A criança, né, morria muita criança no parto, hoje isso quase não acontece. Na primeira infância morria muita criança. Eu falei que a minha avó, por exemplo, teve 15, mas viveu só 8. Então morreu quase metade. Então vocês vejam que quanto mais o mundo é inferior, maiores são as dificuldades, porque o mundo é mais material. E a criatura é mais atrasada espiritualmente. Então ela é mais materialista, por sua vez. Não é? Nossa, gente, passou um tempão, eu me empolguei aqui, nem percebi que tinha passado. Eu tinha pensado em falar uns 20 minutos, passou 35, desculpe aí. Né? Mas enfim, então a gente está caminhando já às beiras, próximo já do mundo de regeneração, não é? E daqui a pouco estaremos lá. Falta pouco tempo, pouquíssimo tempo, né? E se Deus quiser, a grande maioria vai. Os que não forem, escola não vai faltar, não é? Então, gente, um bom domingo a todos. Né? Passei um pouquinho de tempo, desculpem. Mas, então, vamos fazer uma oração para a gente finalizar a palestra de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, muita paz e muita luz aos nossos corações. Daqui a pouco em casa eu vou fazer o Evangelho no Lar, vou fazer um curso que está para fazer, e amanhã nos vemos nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá!